Vamos lá, galera, dando continuidade às nossas resoluções aqui da última prova da Polícia Penal, que foi realizada em 2014. Professor John, né, Direito Constitucional, todo mundo me conhece. Quem não conhece, a oportunidade agora de conhecer esse trabalho maravilhoso que a gente faz com o Direito Constitucional e tenho certeza que você vai gabaritar. Lembro vocês que logo aqui no canto direito aqui, você vai ver lá meu Instagram e me segue lá para a gente debater, a gente discutir o direito constitucional e ficar bem fácil para sua aprovação, beleza? Então, dando consequência aqui, né, dando continuidade aqui nas nossas questões, a questão de número 32, uma questão bem tranquila, pessoal, que vai tratar da classificação das constituições. Eu já começo essa questão trazendo para vocês o seguinte, né? A incidência desse tema, ele é bastante pequeno de cair novamente em provas, né? As bancas não estão mais trabalhando classificação das constituições nos editais aí afora. Mas, como foi cobrado em 2014, vamos fazer aqui uma breve explicação e do que pode vir, caso venha ocorrer um tema como esse. Mas a incidência é bem pouco, né? Não está sendo mais cobrado a classificação das constituições. Lembro vocês que as constituições, né, é o instrumento que dá forma, que cria um determinado estado, e toda e qualquer constituição ela ali tem suas classificações, né, suas características. Assim não é diferente a nossa Constituição Federal, ela traz algumas características que devem ser observadas. E para essa questão ele estava exigindo o seguinte, olha só, 32. Assinale a alternativa correta quanto à classificação, olha só pessoal, quanto à classificação, então presta atenção, da Constituição Federal sob o aspecto da origem, forma e imutabilidade. Pessoal, quando falar em aspectos de origem, vai estar te perguntando o seguinte, será que a Constituição Federal ela foi outorgada ou foi promulgada? A criação dela, a origem dela, ela nasceu de uma outorga ou ela foi promulgada? Lembro vocês, quando a Constituição ela é promulgada, é porque aquela Constituição nasceu da vontade popular, foi fruto da vontade popular, então ela foi promulgada. É uma Constituição ali que veio, né, da participação do povo. Ao passo que, se a Constituição ela é outorgada, é porque ela nasceu da vontade de um ditador ou de um grupo de autoritários. Então, professor, quando se falar em origem da Constituição, eu posso classificar ela como Constituição outorgada e Constituição promulgada. A promulgada é fruto da vontade popular, ao passo que a outorgada é fruto da vontade de um ditador, de um autoritário. Tudo bem, gente? E aí, quando você vai ver a forma da Constituição, gente, quando fala em forma da Constituição, eu quero que vocês lembrem o seguinte, a forma da Constituição é para aquela pergunta, né? A Constituição ela pode ser escrita ou a Constituição ela pode ser costumeira, fruto de costumes. E no Brasil, a nossa Constituição, ela traz uma característica, né, daquela Constituição escrita. Ela está em um texto formal e, por esta razão, a gente tem como característica da nossa Constituição a Constituição escrita. Ah, professor, existe Constituição, né, fruto de costumes, chamada de costumeira? Existe sim. A Constituição da Inglaterra, né, ela é uma Constituição em que traz ainda, né, algumas normas fruto de costumes lá do pessoal dos britânicos, e daí ela é classificada como uma Constituição costumeira. E aí, quando fala em mutabilidade da Constituição, pessoal, essa mutabilidade aqui, ó, é a classificação daquela Constituição que vai dizer o seguinte, essa Constituição ela é mutável ou imutável? Gente, mutabilidade é a capacidade de mudar, de inovar, né? De inovar o texto constitucional. E aí eu te pergunto, a nossa Constituição Federal de 1988, será que do tempo que ela foi promulgada, ela não sofreu nenhuma PEC? O que é PEC, pessoal? Proposta de emenda à Constituição. Será que aquelas leis de 1988, elas são válidas até hoje, na sua integralidade? Será que elas não foram modificadas para acompanhar a vida em sociedade? Claro que sim, né, gente? Temos mais de 100 PECs de emendas constitucionais, né, de 1988 até agora, e daí vem aquela, né, a justificação, o porquê da nossa Constituição ela ser mutável. Cuidado, pessoal, mutável e não imutável. Agora lembro vocês o seguinte, para a gente ir para as questões, rapidinho. Toda a Constituição Federal, né, ela traz aquelas possibilidade, né, de mutação, ou seja, né, de mudanças das normas constitucionais, reforma das normas constitucionais, mas eu friso, chamo a atenção dos senhores,
que o texto constitucional, lá no seu artigo 60, parágrafo 4º, ele traz as normas chamadas cláusulas pétreas. E o que é que tem de interessante nessas cláusulas pétreas? É o núcleo de normas ali, né, previstas ali, separadas pelo legislador constituinte, que jamais podem ser alteradas de forma a ser suprimidas do texto constitucional. Então, são núcleos ali, que é aquela velha nomenclatura chamada cláusulas pétreas, porque estão pedrificadas. Então, são normas que jamais podem ser suprimidas do texto constitucional. Eu posso ter até modificações dessas normas, mas para melhorar, claro, né? Para estender ali os direitos fundamentais, ampliar o rol dos direitos fundamentais e jamais ser suprimidas, ser redutíveis do texto constitucional. Tranquilo, gente? Então vamos aqui para assertivas, para você ver como essa questão foi bem tranquila em relação à classificação das constituições. Vem comigo aí na questão aí de número 32, letra A. Olha só o que disse, né, lá a banca daquela época, IBFC. A Constituição Federal, ela é outorgada. Opa, professor falou, então já paro aqui, gente. Constituição outorgada, não. A nossa Constituição, ela é promulgada, porque outorgada é fruto, né, da ideia de um ditador ou de um grupo de autoritários. Então a gente já sabe que a nossa Constituição Federal, ela não foi outorgada, ela foi promulgada. A nossa Constituição Federal, ela é costumeira, gente? Costumeira também não, né? Vimos aí que nossa Constituição Federal, ela tem como característica a sua forma escrita. E aí ele vai dizer também que a nossa Constituição Federal, ela é semi-rígida. Pessoal, semi-rígida não, a gente vai ver daqui a pouco que o texto constitucional, ele traz uma característica importante, ele traz uma característica rígida. E por que rígida, professor? Porque o processo de alteração das normas constitucionais é um processo muito mais dificultoso, é um processo muito mais rígido, justamente, gente, para a gente garantir aquilo que eu falei na aula anterior, a supremacia do texto constitucional. Então, esse processo de alteração das normas constitucionais, a gente vai encontrar lá no artigo 61 da Constituição Federal, e vai dizer que as normas constitucionais, para serem alteradas, ela tem que passar por duas casas do Congresso Nacional. Gente, Congresso Nacional é o poder legislativo da União, é composto, né, de duas casas, por isso que a gente fala, o Congresso Nacional, ele é bicameral, porque lá tem Câmara do Deputado e tem o Senado Federal. Então, toda e qualquer norma constitucional, quando ela vai ser alterada, ela passa pelo Congresso Nacional, em duas casas, por 2 turnos e por pelo menos 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Esse processo de alteração, pessoal, é um processo rígido, não é o mesmo processo de alteração de uma lei normal. Logo está justificado, né? Está provado que o texto de alteração, ou melhor, o processo de alteração das normas constitucionais é um processo rígido e não semi-rígido, tá ok, gente? E não semi-rígido como está a questão. Então, olha só como as palavrinhas já vêm identificando o erro grosseiro da questão, tá bom, gente? Olha só, letra B. A Constituição Federal Brasileira, ela é promulgada, sim, professor, certinho. Ela é escrita, correto, ela é rígida. Agora, cuidado, pessoal, olha a pegadinha agora. E quanto à mutabilidade, é correto dizer que contém garantias alteráveis por lei federal, chamada de cláusulas pétreas. Gente, olha que erro grosseiro. As cláusulas pétreas, gente, é aquele núcleo que eu já falei para vocês. Eles não podem ser alterados de forma a ser suprimidas. E não é por lei federal que se altera as cláusulas pétreas. Se quiser ampliar o rol das cláusulas pétreas, que seja através de emendas constitucionais. Emendas constitucionais. Letra C, pessoal. A Constituição Federal Brasileira, ela é promulgada, sim. Tranquilo, professor. Ela é escrita, perfeito. Ela é rígida, sim. Aprendemos que o processo de alteração do texto constitucional tem que passar por 2 casas, por 2 turnos e por pelo menos 3/5 dos votos, né, dos membros, seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado Federal. E quem já assistiu minha aula presencial vai lembrar daquele bizu. É passado pelo 22/35, 2 casas, 2 turnos e por pelo menos 3/5 dos membros. E aí continua. E quanto à mutabilidade, é correto dizer que ela contém garantias irredutíveis, chamada de cláusulas pétreas. Perfeito. Qual é o gabarito dessa questão? Dessa assertiva? Letra C é o nosso gabarito, justamente porque está condizente com toda a classificação da Constituição Federal Brasileira. Ela é promulgada, sim, professor. Ela é escrita também. Ela é rígida também. Existem normas garantias que são irredutíveis? Existem sim. Quais são?
Cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º, né? Ali são as limitações materiais que você vai encontrar lá no texto constitucional. E aí, só terminando a explicação, olha para a letra D, pessoal. A Constituição Federal, ela é outorgada. Opa, já parei. O professor disse que outorgada jamais ela é. Ela é semirrígida? Também não. E quanto à mutabilidade, é correto dizer que as garantias redutíveis, não. Cláusula pétrea são garantias irredutíveis. Tá bom, gente? E terminando, a Constituição Federal é promulgada, sim. Massa, professor, está corretíssimo, professor. Ela é escrita, perfeito. Agora, é semirrígida? Opa, aqui a gente já faz um risco. Ela não é semirrígida, ela é rígida. E quanto à mutabilidade, é correto dizer que contém garantias redutíveis? Não, garantias irredutíveis, pessoal. Olha só, cuidado com I. Irredutíveis, chamada de cláusulas pétreas. Então, gente, questão bem tranquila aí do nosso texto constitucional. E tenho certeza que caso venha cair esse tema, vocês vão gabaritar.